A guerra de Elon Musk contra o Brasil. Bilionário se nega a cumprir ordens da justiça e Alexandre de Moraes manda suspender a rede social X, o antigo Twitter. Bolsonaro volta a confrontar o Supremo Tribunal Federal e convoca a manifestação de rua para o dia 7 de setembro. Lula entra pra valer na campanha de Guilherme Boulos e a extrema-direita segue dividida na maior cidade brasileira. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, que está começando agora. O barulho foi grande esta semana, depois que o Supremo Tribunal Federal resolveu intimar a rede social X, o antigo Twitter, usando um post na própria rede social. Ou seja, o STF fez uma intimação, colocou o ofício num post do próprio X. E o que dizia o STF? Que a rede social pertencente ao bilionário Elon Musk estava obrigada a indicar quais são os seus representantes no Brasil, onde é o seu endereço, como é que faz se a justiça quiser exigir algo que cumpra as leis, as ordens no Brasil, qual é o endereço? Esse embate já dura muitos meses. O Elon Musk vem se comportando como um agitador da extrema-direita no mundo e especialmente aqui no Brasil. Como vocês sabem, há vários perfis na internet no Brasil que espalham fake news, mentiras, fazem ataques à democracia e o Supremo tem feito intimações, exigido que algumas postagens sejam retiradas. O que faz o Elon Musk? Não cumpre, assim, desconhece, descumpre as ordens da justiça brasileira, diz que são ordens ilegais. Quem é ele para dizer o que é legal e o que é ilegal no Brasil? Para completar, ele retirou o seu escritório de São Paulo, no Brasil, justamente para que não pudesse haver citação judicial contra o Twitter, contra o X. Diante disso, o ministro Alexandre de Moraes fez essa intimação final dizendo: olha, meu amigo, ou você cumpre as regras do Brasil, estabelece uma sede no Brasil, ou então a rede vai ser suspensa. O país tem regras. A rede social não está acima da Constituição e das regras de um país. O Elon Musk vem agindo como se ele fosse um superpoder acima da justiça brasileira. Vem desafiando o STF. Bom, depois que houve esta citação, Elon Musk dobrou a aposta, fez postagens debochando, né? Fez até um post aqui comparando Alexandre de Moraes a um vilão de história infantil, né? Do Harry Potter. E isso tudo cria um clima de agitação. As redes sociais da extrema-direita estão insufladas por isso, dizendo que o Alexandre de Moraes é um ditador. Vale lembrar que o Twitter, na Índia, por exemplo, retirou várias postagens consideradas ilegais na Índia, recebeu intimação e tirou. Não fez esse carnaval que está fazendo aqui no Brasil. E por quê? Porque aqui o Elon Musk está aliado com o Bolsonaro. Então interessa para ele criar esse clima de agitação para favorecer a extrema-direita brasileira. Bom, o Bolsonaro está aproveitando esse clima de agitação e gravou um vídeo convocando para o ato que a extrema-direita vai fazer no dia 7 de setembro, o que mostra uma mudança de tática também. Nas últimas semanas, o Bolsonaro vinha num tom mais discreto, estava priorizando os acordos de bastidor, tentando arrancar uma espécie de uma anistia, né? Mandando recados através de vários emissários, apostando num acordão de bastidor. O Tribunal de Contas da União tomou aquela decisão em relação a joias que poderiam favorecer o Bolsonaro, poderiam favorecer uma absolvição dele, no caso das joias. E no caso do golpe de Estado, em que ele também é investigado, 8 de janeiro, mandou vários emissários, vamos conversar sobre a anistia. Agora ele muda a tática, duplamente. Primeiro, convoca o povo para a rua, para confrontar o Supremo Tribunal Federal. E a segunda mudança de tática vem na eleição na capital paulista. O bolsonarismo apoiava oficialmente o Ricardo Nunes, atual prefeito, que é um homem do centrão, do MDB. Só que surgiu um outro candidato, Pablo Marçal, ameaçando roubar os votos bolsonaristas, aliás, roubar, né? Pablo Marçal roubar
os votos bolsonaristas em São Paulo. Bolsonaro e os filhos no começo confrontaram o Marçal, não, o nosso candidato é o Nunes, depois perceberam, opa, tem um risco aí. A gente fica com o Nunes e a base de direita vai para o Marçal. Então mudaram a tática. Estão traindo, abandonando o Ricardo Nunes e passam a fazer campanha também para o Pablo Marçal. É uma mudança importante. Por quê? Porque dentro da candidatura do Ricardo Nunes, estão lá o Temer, o Kassab, essa turma mais do jogo político. Se o Bolsonaro abandona essa turma e vai para o Pablo Marçal, que é um aventureiro, que já foi condenado por roubo a banco, um coach, o Bolsonaro diz assim, olha, acordão institucional, Supremo, Judiciário, isso tudo para mim não vale. Eu vou é para a rua fazer agitação e baderna. Então é uma aposta dupla. Convoca para 7 de setembro, apoia Pablo Marçal. No curto prazo ele evita perder a base de direita em São Paulo, mas pode se complicar no judiciário. Imagine a turma do Nunes, do Temer, olhando isso. Vai falar, esse cara não dá para fazer acordo, para que eu vou trabalhar pela anistia do Bolsonaro? Se depois ele joga a gente, rifa, e vai só com os extremistas. Então o Bolsonaro, no meu entendimento, faz um gesto, né, toma aí uma atitude que pode complicar a vida dele no médio prazo no judiciário. Em São Paulo, as pesquisas indicam um tríplice empate. Pesquisa dessa semana, da Quest. Guilherme Boulos teve uma leve subida, está em primeiro, com 22 pontos. E em segundo, empatados, Ricardo Nunes e o Marçal, os dois com 19. No limite, estão os três juntos, né? 22, 19 e 19. O Datena vem um pouco atrás, com 12 pontos, e a Tabata com 8. Bom, isso significa que o Marçal cresceu. Várias pesquisas já mostram isso. Está empatando ali, está embolando o jogo. Isso complica a vida da extrema-direita em São Paulo. E o Guilherme Boulos tem um trunfo que está começando a aparecer agora. Na rua e também na campanha de televisão. O presidente Lula. Por que Lula é tão importante? Porque o Boulos é um líder da esquerda, dos setores progressistas, tem ali 20, 25% dos votos que são dele, que apoiam essa plataforma assim mais para a esquerda. Mas o Lula tem um outro público, na periferia, trabalhador, que ganha abaixo de 2 salários mínimos. Não é necessariamente de esquerda, mas gosta do Lula. A hora que esse povo vê que o Boulos é o candidato do Lula e que a Marta é a vice do Boulos, a tendência é o Boulos se fortalecer, subir mais um pouquinho. Então, no meu entendimento, o Guilherme Boulos parte aí desse patamar de 22, 25, vai crescer e a grande dúvida, quem vai contra ele? É o Marçal ou é o Ricardo Nunes? Essa é a grande dúvida. Em outras capitais do Brasil, o bolsonarismo dá sinais de que está com dificuldade. O bolsonarismo raiz, sabe? No Rio de Janeiro, Eduardo Paes lidera com ampla margem. Pode ser eleito no primeiro turno. O bolsonarista Ramagem está abaixo de 10%. Em Belo Horizonte, o bolsonarista Bruno Engler está ali embolado em segundo e terceiro lugar. E no Recife, uma surra. João Campos, com apoio do Lula, tem mais de 70% nas pesquisas. E o sanfoneiro, apoiador do Bolsonaro, está ali, o Gilson, né? Está ali com 5, 6%. Do lado do governo, sinais importantes da economia, crescimento, queda do desemprego e Lula nomeou oficialmente o novo presidente do Banco Central. Gabriel Galípolo vai para o lugar de Campos Neto. Moderado, um economista, passou pela academia, formação assim mais para a esquerda, mas com muita conversa também com o mercado. Agora, não vai ser um extremista, um radical como o Campos Neto. É uma boa notícia, vai ajudar a destravar a economia brasileira nos próximos 2 anos, uma ótima notícia para todos os brasileiros e também para o Lula, que com isso ganha mais um aliado nessa tentativa de retomada da economia brasileira. Quem vai para a panela de pressão esta semana é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, representante do chamado bolsonarismo moderado, que não existe, né? Mas o Tarcísio vende esta imagem de um bolsonarista que está com as bases do bolsonarismo, defende toda aquela discurseira extremista, mas de um jeito mais discreto. Ele prioriza a pauta econômica, privatizar tudo, entregar as estatais, e por isso ele é bem visto por uma parte da elite brasileira. Assim, ó,
vou aposentar o Bolsonaro, ele está inelegível, deixa o Tarcísio aí no lugar dele. Ele estava tentando ocupar esse espaço. Só que tanto o Jair Bolsonaro como o Tarcísio ficaram sob a ameaça de serem atropelados por um representante da nova geração da extrema-direita, o tal do Pablo Marçal, que faz agitação num nível até muito mais perigoso do que o Bolsonaro. Ele tem como um dos seus mentores um sujeito chamado Andrew Tate. Já ouviram falar? É esse aqui, ó. É como se fosse um Steve Bannon, também é dos Estados Unidos. É mais radicalizado ainda, é misógino, assumidamente antifeminista, contra as mulheres, e propõe que se fale todos os absurdos ocupando o espaço das redes sociais. Aposta mesmo no absurdo, na ofensa, para ocupar o espaço. É o que faz o Marçal inspirado nesse sujeito, que inclusive está preso. Bom, diante disso, o Tarcísio ficou sem reação num primeiro momento. Não, nós precisamos apoiar o Ricardo Nunes em São Paulo, mas está sendo atropelado. Ele disse, inclusive, que se ficasse Marçal contra Boulos, o Tarcísio, eu vou votar nulo. Foi repreendido pela família Bolsonaro e teve que voltar atrás. Então, Tarcísio de Freitas mostra que o bolsonarismo dito moderado, essa tentativa de superar o discurso mais agressivo, é colocado de escanteio. Ele pode ser atropelado pela realidade. Mostra que a extrema-direita está viva e continua apostando no confronto. Tarcísio de Freitas pode ficar sem espaço dentro do bolsonarismo, porque tem alguém que propõe uma plataforma muito mais radical, mais violenta e mais barulhenta do que a do governador de São Paulo. O nosso cafezinho especial para as equipes que trabalharam esta semana na maior operação contra o trabalho escravo na história brasileira. 593 pessoas foram resgatadas. Estavam em condição análoga à escravidão. O que quer dizer isso? Pessoas que estão ali restritas, trabalhando às vezes numa fazenda, na sede de uma empresa, sem receber salário, em troca de comida. Situação lamentável e mostra que o país tem muito a avançar nessa área ainda. Importante, hein? É mais uma área que o Bolsonaro tinha tentado desmontar no Estado brasileiro, as equipes de fiscalização de trabalho escravo. Quem é que participou dessa operação? Equipes da Polícia Federal, da Defensoria Pública, do Ministério Público do Trabalho e do próprio Ministério do Trabalho e Emprego. Essas equipes tinham sido desmontadas. O Bolsonaro deu um liberou geral, assim como ele deu liberou geral para garimpo, para invasão de terra indígena, desmontou IBAMA, desmontou FUNAI e estava desmontando a fiscalização também nesta área. Agora foi retomada. Importantíssimo. Sabe quem participou também? Polícia Rodoviária Federal, que antes, no governo Bolsonaro, foi usada para golpe no dia da eleição, para impedir as pessoas de votar. E agora está fazendo um trabalho importante social de resgate desses brasileiros e alguns estrangeiros também, argentinos, bolivianos, em condição análoga à escravidão. Tem uma matéria importante sobre isso no site do Brasil de Fato. Eu vou ler um trechinho aqui, olha. As ações de fiscalização levaram à abertura de mais de 33 investigações. Qual foi o estado que lidera em ocorrências? Minas Gerais, primeiro, com 86 inquéritos. Seguido, sabe por quem? São Paulo, com 66 inquéritos. Então aquela ideia de que isso é no Nordeste, é no Pará, na Amazônia, não. São Paulo e Minas. São Paulo e Minas. E a declaração do representante da Polícia Rodoviária Federal, abre aspas, é inadmissível que ainda tenhamos em 2024 esse tipo de crime, porque atua diretamente sobre a dignidade da pessoa humana, PRF. Quem fala é o Alberto Raposo, representante da polícia. Polícia que já foi usada para golpe de Estado e agora atua contra o trabalho escravo no Brasil. Então um cafezinho para estes agentes da Polícia Rodoviária, da Defensoria Pública, do Ministério Público do Trabalho, as equipes do Ministério do Trabalho, cafezinho. Trabalho fundamental, combate a essa situação de escravidão a que estão expostos ainda muitos brasileiros. Um cafezinho para quem luta e para quem trabalha lá na ponta, funcionários públicos que fazem jus a esse nome. Um cafezinho.